com o tema Investigação e Produção de Provas no Processo Penal Militar, Perspectiva Prática, Desafios Atuais, com o Dr. Renato Brasileiro de Lima, promotor de Justiça Militar do Ministério Público Militar da União. Dr. Renato é especialista em Ciências Penais pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, Minas Gerais, graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Legislação Criminal Especial e de Direito Processual Penal na rede LFG, promotor de Justiça Militar da União de São Paulo, autor de diversas obras e referência nacional na área de Direito e Direito Processual Penal Militar. Coronel Fernandes, Coronel Marcelino, Coronel Joselito, a pessoa dos senhores cumprimentos, todos os militares aqui presentes, praças, oficiais, Dr. Roth, Dr. César Dário, prazer aqui estar com grandes colegas da magistratura do Ministério Público, professora Helena, agradeço por nos acolher aqui nessa casa, realmente motivo de muito orgulho, principalmente porque é uma casa que produz muito conhecimento, sempre estou citando os grandes doutrinadores dessa casa, o professor Badaró, o professor Antônio Scaranci Fernandes, Magalhães Gomes Filho. Então digo que me sinto até honrado de estar aqui presente para falar sobre processo penal militar. A todos os oficiais, todas as praças, alunos, estagiários, todos aqui presentes. Senhores, sem dúvida alguma, e também agradeço, não poderia deixar de citar o Vilarde pelo convite, que na verdade é um convite mais decorrente da amizade que tem com esse colega dos senhores, que é o Cícero, Cícero aqui da Polícia Militar. Hoje a gente acabou cooptando ele para o Ministério Público Militar, trouxemos ele hoje, grande colega nosso aí, que certamente honra muito o Ministério Público Militar. O tema está aí colocado para os senhores: investigação e produção de provas no processo penal militar. E já vou dizer logo que os meus 20 minutos eu vou perder em didática, porque eu pensei, o convite chegou quarta-feira passada, muitos temas que eu pensei, então eu vou perder um pouco na didática, mas eu vou ser bastante objetivo, porque de maneira muito prática eu fiquei olhando e conversando com o Vilarde e pensando quais são os problemas que os senhores praças e oficiais enfrentam no dia a dia do exercício da atividade policial. Não apenas investigativa, quando você está lá conduzindo um inquérito policial militar, mas numa situação de flagrância, numa ocorrência policial. E aí eu fui desenvolvendo várias questões. E por quê? Porque o grande dilema do processo penal é exatamente qual? De um lado, a necessária observância dos direitos e garantias individuais. Por mais que os grandes nomes do processo penal, como Datena, Ana Maria Braga, ainda acreditem que a gente viva na barbárie e que por isso podemos sair por aí produzindo provas ilícitas, desrespeitando o direito ao silêncio, violando a ampla defesa, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Goste você ou não por isso, entre aspas, pagamos um preço por isso, que é o respeito a todos esses direitos e garantias individuais. De outro lado, senhores, nós temos que buscar um processo penal que seja mais o que? Eficiente. E aí, reproduzindo as palavras do querido professor Antônio Scaranci Fernandes, eficiência não compreendida no sinônimo de condenações. Quando eu falo de eficiência no processo penal, eu falo de um processo que seja o quê? Razoável, um processo que seja justo, um processo que seja sério, um processo que, enfim, respeite os direitos e garantias individuais. Então é diante desse dilema que eu trago aqui para os senhores alguns temas para a gente poder trabalhar. E esses temas estão aí colocados. Eu fiz até um sumário, eu não vou nem exibir, porque eu não vou conseguir trabalhar com todos. Então vamos já colocar o primeiro tema. Desnecessidade de autorização judicial prévia para a extração de dados e conversas registradas em aparelhos celulares apreendidos. Os alunos aqui presentes da Academia do Barro Branco, talvez alguns não tenham lembrança disso, mas aqui vou conversar com o coronel aqui, com o Roth, Primeiro celular que o Roth teve, primeiro celular que o César teve, estão lembrados? Quem não lembra daquele primeiro celular, senhores? Era um Motorola, praticamente o tamanho do meu livro ali do Manual de Processo Penal. Era um Motorola que eu lembro, comprei na faculdade com muito orgulho, prestações. A gente colocava ele na cintura, e saía desfilando com aquele celular com maior orgulho. Quando
eu apreendo esse celular com alguém, será que eu posso acessar todas as informações que constam desse aparelho? Posso verificar e-mails, posso verificar conversas por WhatsApp? Tome cuidado com esse tema, porque certamente é um tema enfrentado na atividade policial dos senhores. O Supremo Tribunal Federal, ele tem um precedente antigo, que é esse HC 91.867, que está aqui exibido. Nesse julgado, o Supremo entendeu que quando o celular é apreendido com uma pessoa presa em flagrante, a autoridade policial pode ter acesso a tudo que consta desse aparelho celular. Mas aí há um detalhe importante nesse julgado. Qual é? Eu até coloquei ali a título de observação no final. Este caso concreto teria ocorrido em novembro de 2004. Tome cuidado com isso, porque o julgado foi publicado em 2012, mas o caso concreto é de 2004. E por que isso é importante? Porque foi exatamente esse critério temporal que foi usado recentemente pelo STJ para fazer o chamado distinguish, para diferenciar esse julgado da realidade de hoje. À época, senhores, e aí o Rode, o César, vão lembrar, e eu também, vamos lembrar, dos celulares, o nosso celular registrava o quê? Apenas ligações feitas e ligações recebidas. Daí a decisão do Supremo. Hoje já não é mais a mesma coisa, né? A gente chega em casa e até a depender lá do clima em casa, você trava o celular, você vai tomar banho, você bloqueia o celular. Então, quer dizer, por quê? Porque se você não apaga determinadas mensagens, você sabe, como disse ali o doutor Dário, que ali você tem toda a sua intimidade, toda a sua vida privada. E foi exatamente esse critério usado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aliás, hoje, se há uma corte superior que nos orgulha, é a 6ª turma do STJ com brilhantes julgados. Nesse julgado histórico, que é o RHC 51531, a 6ª turma concluiu de maneira brilhante, fazendo referência a gerações de provas, trilogia Olmsted-Catskill, que há necessidade de autorização judicial. Então, em conclusão, Vilarte, é importante que amanhã os senhores, prendendo em flagrante um traficante, um multi-homicida, não se precipitem para ter acesso a essas informações. Apreendam o celular e peçam autorização judicial, exatamente para amanhã não corrermos o risco desse indivíduo ser colocado em liberdade devido ao reconhecimento da ilicitude da prova. Segundo tema importantíssimo e certamente muito enfrentado pelos senhores praças e oficiais no dia a dia da atividade policial, principalmente de natureza repressiva: a inviolabilidade domiciliar e a desnecessidade ou necessidade de verificação da chamada causa provável para o ingresso em domicílio alheio nos casos de flagrante delito. Rapidamente vamos lembrar que a Constituição diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, para prestar socorro, desastre ou durante o dia por determinação judicial. Qual é o grande problema? Pela leitura da Constituição Federal, eu posso ingressar no domicílio de alguém sem prévia autorização judicial, desde que haja uma situação de flagrante delito. E o grande problema é: como é que eu sei que há um flagrante delito no interior daquela residência? Me permita dar um exemplo. Você está passando aqui pelo centro, você está passando aqui por uma região sul de São Paulo, e você percebe que numa casa acaba de entrar um corintiano. 5 minutos depois entra mais um corintiano. Eu não vou colocar mais um terceiro, porque certamente você poderia dizer que já teríamos uma associação criminosa ali em andamento. Mas eu tenho 2 no interior daquele domicílio. Será que o fato de termos 2 corintianos no interior de um domicílio me autoriza a conclusão de que naquele local há um flagrante delito e que por esse motivo ali poderia ingressar sem prévia autorização judicial? Senhores, de boa fé ou de má fé, a verdade é que sabemos que em muitas situações
os policiais ingressam e verificam num momento posterior que ali haveria uma situação de flagrante delito. Muito cuidado com isso. E trouxe, pessoal, todo esse material está disponível aí com o Vilarte, e depois encaminho com o maior prazer pelas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal, cito aqui para vocês o RE 603, 616, e cito também mais 2 julgados recentes do STJ, vem dizendo de maneira muito clara o seguinte: para poder ingressar no domicílio, você tem que demonstrar num momento anterior que você já tinha fundados indícios de que naquele local haveria uma situação de flagrante delito. Eu estou brincando com os nossos amigos corintianos, mas por mais que eu suponha, por mais que eu queira adivinhar que ali haveria um flagrante delito, se eu não demonstrar a priori que havia fundados indícios, ainda que eventuais elementos sejam encontrados num momento posterior, isso não validaria essa violação domiciliar. Então, mais uma informação importante, porque amanhã a gente pode ter toda uma operação, toda uma apreensão invalidada, exatamente devido à ausência desse indício. E nesse ponto, hoje, é extremamente importante a gente fazer referência a quem? A nova lei do abuso de autoridade. A nova lei do abuso de autoridade, já estou trabalhando incansavelmente há mais de um mês nela, e vamos até o dia 20 de dezembro para concluir os comentários à lei. Ela trouxe um artigo que merece a atenção de vocês. Entra em vigor no, acho que dia 3 de janeiro, alguns artigos aí. Vale a pena atentar, senhores, para o artigo 22 da Lei do Abuso de Autoridade, que fala sobre uma violação domiciliar, e é interessante fazer a leitura do parágrafo 2º desse artigo 22, porque ele vai dizer o seguinte, vejam: não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito. Quer dizer, toda essa jurisprudência que eu exibi para os senhores, ela acaba de ser positivada na 13.869, para dizer exatamente que, se você ingressar e se você não demonstrar que antes você já tinha fundado os indícios, você, delegado, policial, promotor, juiz, amanhã poderá responder pelo crime de abuso de autoridade do artigo 22. Aí surge um problema. Você vira para mim e fala assim: poxa, Renato, mas você, policial, você, promotor, achou que havia indícios. Eu senti lá várias pessoas entrando e saindo daquela localidade, vi pessoas suspeitas ingressando naquele local, dinheiro sendo movimentado. Você achou que aquilo era fundado indício e ingressou no domicílio sem autorização. E se o juiz amanhã não concordar com você? Vou responder por abuso de autoridade? Não. Então é extremamente importante, senhores, porque essa lei, até pela falta de estudo, ela vem sendo criticada, as autoridades do judiciário, do MP e da própria polícia, com muito receio da entrada em vigor, mas basta um estudo mais detalhado para demonstrar que a coisa não é assim. Ainda que a intenção do Poder Legislativo brasileiro seja a de prejudicar investigações e processos penais, é muito importante chamar a atenção de todos os senhores para o artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Por quê? Chamado crime de hermenêutica, Diz o parágrafo 2º: a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, brincadeira à parte, uma coisa é olhar para uma casa onde tem uma bandeira do Corinthians e resolver invadir dizendo que ali é um flagrante delito. Agora, eu vi pessoas entrando e saindo, uma grande movimentação, eu vi dinheiro circulando ali naquele local. Na minha avaliação, como promotor, como delegado, como juiz, eu entendi que havia um flagrante delito. Eu entrei sem autorização judicial. Ah, Renato, o juiz não concordou com você, o promotor de justiça não concordou com você. Problema nenhum. Criminalmente eu não vou responder por isso, exatamente devido
a essa excludente aí consubstanciada no parágrafo 2º, que afasta a possibilidade de tipificação do chamado crime de hermenêutica. Tomem cuidado com isso, essa excludente aplica-se não apenas para o juiz, mas para todos os agentes públicos, sejam eles promotores, delegados, policiais militares, policiais civis e assim por diante. Esse tema eu vou me permitir pular, porque o professor Dr. César Dário, professor, já falou sobre o assunto, que é a interceptação telefônica decretada pela militar estadual e possibilidade de utilização dos elementos em relação a civis. Todos nós sabemos que a Justiça Militar Estadual, ela tem competência para julgar apenas os militares dos estados. Aí o problema é, mas e se no curso de uma interceptação telefônica eu descubro elementos relacionados a civis? São válidos? Evidentemente que sim. E por dois motivos que poderia dizer. Primeiro, por conta da chamada teoria do juízo aparente. Talvez num primeiro momento não havia nenhum indicativo do envolvimento de um civil, e também, senhores, por conta do quê? Da chamada teoria da seletividade. A interceptação foi decretada pela militar estadual para investigar crimes militares praticados por militares estaduais. Se os elementos foram encontrados de maneira fortuita em relação a civis, eu não tenho que declarar a ilicitude dessa prova, salvo, logicamente, se eu me valer dessa oportunidade para perpetuar uma investigação, uma interceptação contra um civil, sabedor que sou que na condição de juiz militar estadual eu já não teria competência para tanto. É o que aconteceu e é o cuidado que todos nós devemos ter com o ex-senador Demóstenes Torres. Num primeiro momento, para mim o raciocínio é absolutamente válido, a interceptação foi decretada por um juiz de primeira instância. Beleza. E captou fortuitamente elementos probatórios quanto ao então senador Demóstenes. Até aí tranquilo. Só qual foi o problema? O juiz de primeira instância, Ruth, ele deu prosseguimento à interceptação e claramente apontando como alvo da interceptação o então senador Demóstenes. E foram produzidas, logicamente, tendo ele como alvo, mais de 1000 páginas de um relatório de interceptação. Supremo Tribunal Federal, salvo engano, Operação Vegas e Monte Carlo, acabou declarando a ilicitude de tudo. Revolta a todos nós, mas volto a dizer, é a necessária observância dos direitos e garantias individuais. Meu tempo é muito curto, possibilidade de ingresso em domicílio no período noturno para a instalação de equipamentos destinados à captação de sinais óticos ou acústicos. Senhores, o Dário falou sobre isso. A interceptação ambiental, se eu quiser ingressar no domicílio com prévia autorização judicial, o Supremo Tribunal Federal tem precedente no sentido de que esse ingresso poderia ocorrer, inclusive, no período noturno. Não faz nenhuma lógica você ingressar no domicílio de alguém durante o período diurno para instalar equipamentos visando a essa captação ambiental. Sobre o assunto, inclusive, César já citou aí. Gravações clandestinas de eventual confissão de suspeito sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio. Isso aqui é uma prática também que hoje tem se tornado muito comum, principalmente porque todos nós temos o quê? Um gravador nas mãos, que é o nosso celular. Sala de aula eu costumo brincar com aquele exemplo do delegado gente fina. Como é que é o exemplo do delegado gente fina? O delegado prendeu um indivíduo pela manhã, 9 horas da manhã, prendeu na casa dele. Aí vira para ele e fala, o senhor está preso, você quer tomar um café na padaria? Toma café. Aí sai da padaria e fala assim, olha, você quer passar no shopping para comprar uma muda de roupa, você levar para a prisão, você vai precisar disso, pô, legal demais. Ô delegado, o senhor é tão gente fina que eu vou confessar para o senhor o delito. Aí o delegado fala assim, peraí, só um instantinho, estão me ligando aqui. E aí o delegado começa a gravar aquela conversa. Hoje é prática muito comum, vamos lembrar até do caso do goleiro Bruno, quando ele foi transportado via aérea, gravaram conversas com ele e assim por diante. Eventual confissão do suspeito nesse momento é válida? Não. Os tribunais superiores, volto a dizer, muito cuidado com isso, que a nossa tentação de obter prova é muito grande. Temos que lembrar que a Constituição é muito clara ao dizer que o preso, não apenas preso solto,
mas toda e qualquer pessoa suspeita da prática de uma infração penal, ela tem que ser advertida quanto ao seu direito ao silêncio. Se não for chamado aviso de Miranda, eventual confissão será tida como prova ilícita. Então, aí trouxe também a apelação, mais um julgado para enriquecer o debate de hoje. Infelizmente, senhores, a Pilar já me trouxe aqui, falta um minuto, meu tempo muito curto, trouxe até uns outros temas aí para poder explorar, mas tenho certeza que nos debates poderemos fazê-lo. Eu me coloco à disposição dos senhores aí pelos seguintes canais de comunicação que estão aí colocados pelas redes sociais. Mais uma vez, agradeço à Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo convite que me foi formulado e pela oportunidade que nos foi dada aqui pela Faculdade de Direito da USP. Eu trouxe aí 5 livros, já doei 5 livros aqui para a biblioteca da faculdade e trouxe mais 5 livros aí para sortear para todos os senhores. Ao final da palestra, o Vilage vai nos ajudar, a gente faz esse sorteio para vocês e também para quem tiver interesse, a editora sempre me pede, peço desculpas aí pelo marketing, mas para trazer para vocês aí esse banner, a editora disponibilizou, eu não estou conseguindo ler daqui, mas acho que é até o dia 28 de outubro, um banner promocional, Renato 2019, para todos os livros aí. Eu só não recomendo para quem tiver interesse, que a editora não escute, por legislação criminal especial comentada, porque em janeiro de 2020 ele já vai sair com a lei de abuso de autoridade, o senhor vai estar aí gastando, vale a pena esperar para ter acesso às 21 leis que vão sair em fevereiro de 2020. A todos vocês, muito obrigado pela atenção. Crimes, penas e as mudanças na responsabilidade penal dos agentes públicos, a partir da Constituição Federal de 1988, vamos contando a doutora Helena Regina Lobo da Costa, advogada professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo no ano de 2000, mestrado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, em 2003, doutorado em Direito Penal pela Universidade, também Universidade de São Paulo, em 2007. Muito bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Coronel Fernandes pelo convite, para falar um pouco com os senhores e as senhoras sobre direito penal. Quero também cumprimentar todos os membros da mesa, na pessoa do excelentíssimo juiz Ronaldo João Motti, juiz da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Cumprimento os demais presentes, a realidade que se infiltra nos aparatos de poder estatal. Portanto, corrupção, e aqui eu estou me valendo do tema não em sentido técnico, mas propriamente do entendimento amplo de corrupção. É claro que essa alteração tem gerado muitos debates. Existem posições dizendo não são todos os crimes da legislação especial que passarão a integrar a competência da Justiça Militar, apenas aqueles do Código. Nós já temos uma decisão no STJ dizendo que também os crimes da legislação. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas o fato é que essa criminalidade é uma criminalidade que interessa, seja porque ela, muito provavelmente, na interpretação que parece que vai se consolidar, vai sim passar a integrar a competência da Justiça Penal Militar, mas também porque interessa a todo e qualquer agente público compreender qual é a responsabilidade penal decorrente do exercício, ou melhor, do mau exercício das suas funções. Problemas semelhantes aparecem também nos tipos de corrupção ativa. O Código Penal Militar traz o verbo dar, além dos verbos oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Ao passo que o Código Penal apenas se refere a oferecer ou prometer a vantagem. Ou seja, dar a vantagem não é crime segundo o Código Penal. Casos importantes tiveram absolvição por conta dessa questão.
Se nós sairmos do direito para cometer o crime, já não valeu a pena o combate à criminalidade. Muito obrigada pela atenção. Dando prosseguimento, então, teremos agora o tema do Sistema de Equalização do Ordenamento Jurídico Penal Militar, introduzido pela Lei nº 13.491/17, e os meios de racionalidade e eficiência para a segurança pública. Convidamos, então, o excelentíssimo senhor, doutor Ronaldo João Roth, juiz de Direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo, juiz de Direito da Primeira Auditoria de Justiça Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos, especialista em processo penal, membro da Academia Mineira de Direito Militar, professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, professor da FIEL e coordenador, professor do curso de pós-graduação de Direito Militar da Escola Paulista de Direito. Muito bom dia a todos. Realmente uma emoção muito grande. Estávamos aqui na Faculdade de Direito, lá no São Francisco, no Salão Nobre da USP, num evento dessa envergadura. Parabenizo aí a comissão organizadora, cumprimento aqui, especialmente aqui o Coronel Fernandes, o Coronel Marcelino, que foram aí aqueles que muito se empenharam para esse evento ocorrer. Cumprimento a professora Helena, aqui, professora da USP, que brilhantemente aqui me antecedeu. É importante nós destacarmos que a professora Helena, além de obviamente mulher, dentro desse rol de palestrantes, ela é advogada e professora aqui da USP, dando legitimidade aí a esse evento. Cumprimento também o professor Silveira, nosso velho amigo, filho de um grande juiz da Justiça Militar, Leitão da Silveira. Obrigado pela presença. Cumprimento os oficiais, os cadetes, que estão aí nessa parte mais acima, os advogados, os ilustres advogados, aqui estou vendo muitos deles, também promotores, e parabenizo todos os palestrantes que me antecederam aí, tanto o capitão Rodrigo, o capitão Casado, o César Mariano, procurador de Justiça, Renato Brasileiro, nosso promotor da JMU, professor Helena, e nós vamos falar aqui no fechamento dessa manhã da Lei 13.491/17. Todos devem ter percebido que todos os temas orbitam em torno desta lei. Esta lei que já é uma realidade incontestável, após 2 anos de vigência desse novo ordenamento, todas as polícias militares do Brasil, todos os corpos de bombeiros militares do Brasil passaram a intensificar, a alavancar a sua atividade de polícia judiciária militar. Então, os nossos delegados de polícia judiciária militar, essa expressão que uso, os crimes militares por extensão, estão aí demonstrando a competência, a sua eficiência na investigação e elucidação dos fatos. Então, o problema maior no Brasil hoje é o cumprimento da lei e no que tange a apuração dos crimes, é se chegar ao resultado. E no âmbito das instituições militares, esse resultado é quase 100% alcançado. Quiçá também acontecesse isso no âmbito comum. Os crimes aí que ocorrem aí torrencialmente. O Brasil é conhecido como um dos países mais violentos do mundo. Chegamos a ser 178 homicídios dolosos por dia, 65 mil ao ano, e o índice de elucidação do crime, volto a dizer, índice de elucidação do crime varia num percentual de 2 a 8%. Esse modelo obsoleto de polícia que nós temos no Brasil, já superado em todo o mundo. O Brasil é acompanhado de 2 países africanos. Esse trabalho dúbio, o bis in idem, a polícia militar atende a ocorrência e leva para a delegacia de polícia, já deveria ter acabado há muito tempo. Precisamos deixar a polícia civil investigar. Esse é o papel dela. Todos esses índices que eu citei de apenas um crime é de responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Federal. A Polícia Militar não tem nada a ver com isso. A Polícia Militar faz 24 horas, muito bem, policiamento em todo o Brasil.
Então, meus parabéns a todos os presentes, e nós vamos aqui, no espaço de minutos que nós temos, falar da Lei 13.4.917. Eu vou falar embaixo, até com uma dinâmica melhor. Muito bem. Nos foi, então, designado a falar sobre a investigação policial militar, a justiça militar e os seus novos desafios. Aqui eu já vou mudar o primeiro aqui. Eu lembro que um repórter, jornalista do Estado de São Paulo, um dia antes da entrada da Lei 13.4.917, ele até registrou isso na matéria seguinte, ele ligou e falou assim: doutor, estou fechando a matéria aqui, o que isso vai causar na justiça militar? Quantos processos o senhor acredita que vem da comum envolvendo policiais militares? Naquele momento eu não estava preparado nem para receber a ligação, muito menos para eu dizer o dado. Eu falei: olha, mais ou menos aí, eu acredito que não vai passar de 400 processos. Veja, 2 anos depois da entrada em vigor, a Justiça Militar de São Paulo, que é referência no Brasil, somando todos os crimes que vieram da comum, não chegam a 80 crimes, 80 processos. Nós recebemos, sim, lógico, abril do ano passado, de uma vez só, 1.000 notícias crimes envolvendo o abuso de autoridade, porque todo preso aponta o policial, né, ter praticado uma violência, um abuso, etc. E essas questões, que agora são de atribuição da Polícia Judiciária Militar, foram todas processadas, mas se a gente for ver de 1.000, não chegam a 10 que se tornaram processos, né? São denúncias totalmente vazias. Bom, é nesse contexto então que nós vamos falar. E aqui eu trago um dado muito importante nisso que eu acabei de dizer. Alguém vai dizer assim: será que a Polícia Civil não está trabalhando tanto quanto esperado para alcançar mais crimes envolvendo policiais militares? Não acredito. Será que a Polícia Militar não está trabalhando muito para apurar o envolvimento dos seus agentes em desvio de conduta em crime? Também não acredito. Um dado expressivo aqui do Estado de São Paulo, e nós precisamos comemorar, é que de 80.000 homens, o efetivo da Polícia Militar, homens e mulheres, passa um pouco, chega a 85. Sabe qual é o percentual de envolvimento de crimes nós temos? Aqui no Estado de São Paulo, eu falo isso nas minhas palestras no Brasil todo. 40%, 50%, 10%, 5%? Menos de 0,5%. Então, parabéns à nossa Polícia Militar, né, porque é uma instituição honesta, séria, legalista e protege a sociedade. E aqueles que não se conformam com a Polícia Militar, não se conformam, nós estamos dentro do Estado Democrático de Direito. Né? O que nós não podemos admitir é que uma lei que está em vigor durante 2 anos, ela seja não cumprida porque tem que cumprir a lei. Então, oficiais são indiciados aí por usurpação de função, cumprindo o seu dever de apurar o crime militar. O absurdo é tão total que, diante de vários casos dessa natureza, nós podemos citar uns 10 pelo menos aí, todos eles foram trancados no âmbito da justiça comum. Ainda bem que existe o judiciário para pôr cobro nesse tipo de abuso. Né? O Renato Brasileiro falou do abuso de autoridade, daí é um abuso. Né? Mas enfim, vamos lá, a gente tem pouco tempo e eu vou sintetizar aquilo que preparei para os senhores aí. A 13.4.9.17 se trata do crime militar por extensão. Essa nova denominação convive com outros 2 clássicos tipos penais militares: o crime próprio e o crime impróprio militar. Né? Então, esses crimes militares por extensão envolvem todos aqueles da legislação comum, Código Penal e legislação de trabalhante. Né? A gente sabe que existe um grande movimento da Polícia Civil para tornar essa lei, ou para que seja essa lei reconhecida e constitucional. Né? Outro dia nós tivemos um evento aqui em São Paulo, o evento se chamava Risco Democrático da Lei 13.4.9.17. O curioso desse evento, e eu vi a palestra primeira, foi do delegado de polícia, eu tenho gravado, isso está no YouTube, etc. Ele disse que a Polícia Militar não tem condições de apurar, de investigar crime. Com certeza,
esse delegado deve conhecer a polícia militar, nunca entrou no quartel e não pegou inquérito policial. Então, os promotores da justiça militar foram exatamente o contrário. Então, mas enfim, e a segunda palestra, essa sim que era tema do risco democrático de direito, foi de um promotor de justiça aqui de São Paulo. Incrível. Eu tentei alcançar essa gravação, pedi até para o serviço de inteligência me ajudar, não consegui. Me parece que foi proibida a gravação. Fico só nessa ênfase, para em seguida dizer o seguinte: nós ganhamos com esta nova lei, sim, a sociedade ganhou, porque agora os crimes praticados por policiais militares, crimes militares por extensão, são apurados se chega a um eficiente resultado, a autoria, etc. Basta ver as operações aqui realizadas pela Polícia Militar. Marcelino hoje, essa semana, comandou uma ou duas operações junto com o GAECO, né? Aliás, o GAECO de São Paulo, vamos dar os parabéns ao GAECO de São Paulo, mas ele não abre mão da Polícia Militar, porque o GAECO não funciona sem a Polícia Militar, né? Vocês já pensaram o GAECO trabalhar sem a PM? Então não vamos deixar passar isso em branco, né? É importante. Nós ganhamos em qualidade, ganhamos em eficiência, mas por que tem gente incomodada com a Lei 13.4917? Essa é a questão. Não vou responder, eu só provoco os senhores aí. Ciclo completo de polícia. Veja, o problema do Brasil está exatamente na inexistência do ciclo completo de polícia. Tivéssemos o ciclo completo de polícia militar apura em qualquer local do Brasil, o fato de estar com todos envolvidos já elucidaria tudo, faria aí uma breve investigação, isso ia para o Ministério Público, para o Judiciário. Não, nós temos que levar para a delegacia de polícia, para a delegacia de polícia colocar naquela ordem de fila, eles têm milhares de investigações para fazer. A Polícia Rodoviária Federal hoje já faz o ciclo completo de polícia, precisou o ministro Moro assumir para regulamentar essa questão. Então veja, um salto de qualidade fácil, simples de resolver na área de segurança pública. Mas por que tanto obstáculo? Quem que está por trás desse obstáculo? Nós sabemos. A eficiência da investigação policial, ela é facilmente verificada porque os delegados de polícia judiciária militar são dois no inquérito. Olha a diferença. Se a gente for para o IP é um delegado de polícia, ponto. Não, no âmbito militar, o comandante sempre vai ser a autoridade originária e o seu subordinado quase sempre vai ter a delegação para investigar. Então, um fiscaliza o outro. Dificilmente aquela investigação não vai ser boa. E, com 25 anos e 10 meses na Justiça Militar, o que eu ouço de elogios diários dos promotores, né, não deixaria a minha afirmação ser falaciosa. Né? Elucidação do crime, eu já acabei de dizer qual é o problema no Brasil. Não adianta a gente instaurar um inquérito, você apura a materialidade, mas não chega à autoria. Exemplos dessa natureza nós temos milhares no Brasil. Então a investigação tem que ter uma eficiência, ela tem que chegar a elucidar o crime. E o que é elucidar o crime? Além da materialidade do fato apurada, né, se chegar à autoria do crime, para permitir que o Ministério Público possa responsabilizar o envolvido no crime, como disse a professora Helena aqui. E finalmente, sim, despacho de indiciamento. Gente, delegados de polícia judiciária militar, esse é o ponto alto da investigação. Ninguém interroga ninguém no inquérito antes de fazer o despacho de indiciamento. Primeiro se reúne provas técnicas, documentais, orais. Depois, nós vamos indiciar o envolvido para que ele seja interrogado. Operação Virajara, o nosso capitão Rodrigo citou esse ponto alto aqui. Operação Virajara, que é o maior processo no âmbito da Justiça Militar Federal e Estadual no Brasil, teve como ponto alto o despacho de indiciamento. Então, esse instituto foi difícil a gente alcançar em termos dele ser praticado, né? Desde 1998 que eu escrevo sobre isso. Demorou, mas aconteceu. Então, parabéns à nossa Polícia Militar. Aqui está o efeito mais positivo da Lei 13.4917.
Essa expressão é minha, no Brasil ninguém tinha usado ela ainda. Desafogar a polícia civil. A nossa tão importante polícia civil precisa investigar os crimes. E as autoridades precisam cobrar o índice de elucidação de crime da polícia civil. Porque senão nós vamos ter milhares de inquéritos instaurados. E qual é o índice de elucidação do crime? Eu não vi a autoridade cobrar isso, eu não vi esses dados serem revelados. Deveriam, como a polícia militar diariamente revela as suas operações, tantas armas apreendidas, né? Tantos quilos de droga, né? As operações com os cães, o corpo de bombeiros, quantas pessoas salvam. Essas estatísticas, elas são diárias ou semanais. Alguém já viu aí a publicação? Tantos inquéritos instaurados, tantos inquéritos com elucidação. Com elucidação. Autoria e mentalidade. Torcemos para que o nosso secretário de Segurança Pública consiga alcançar esse estado ideal. Porque é um estado que a sociedade reclama. Afinal de contas, estamos no estado democrático de direito. Muito bem. A justiça militar processa normalmente em todo o Brasil os crimes militares por extensão. Semana passada eu estava no evento de corregedores no Rio de Janeiro. Eu tive a honra de ser convidado no Rio de Janeiro para falar sobre homicídios dolosos contra civil. Falar sobre homicídios dolosos contra civil no Rio de Janeiro é uma missão quase impossível. Mas estavam lá corregedores de 8 estados, outros unidades da federação, os cadetes lá no Rio de Janeiro também estavam presentes, toda a corregedoria. Então, nós vemos que o sistema está funcionando normalmente com a 13.4/2017. E a justiça militar, muito célere, com a sua característica, tem dado vazão a essa demanda. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, nos precedentes que lá chegaram, eu posso citar pelo menos 5, o reconhecimento de que a justiça militar é competente para apurar assim, e a polícia judiciária militar tem atribuição para apurar esses crimes. Mas então por que essa briga? Por que essa briga de investigação? Deve ter algum motivo. Eu lamento profundamente, não é generalizado, precisamos dar também fazer essa afirmação. Em alguns casos, tanto na capital como no interior, né, ora o como oficial da PM indiciado por usurpação de função. Os advogados que estão aqui podem confirmar isso, porque são acionados diante de um absurdo. Veja, se a lei atribuiu ao delegado da Polícia Judiciária apurar o crime, por que o delegado da Polícia vai abrir uma investigação por usurpação de função? Doutor Renato Brasileiro, está aí um abuso de autoridade, claro. Né? O Ministério Público tem que agir, não pode ficar à distância, tem que agir. Nas investigações dos homicídios dolosos, aí sim ocorre um outro fenômeno absurdo. 2 inquéritos para apurar o mesmo fato. Alguém há de perguntar, mas a Polícia Civil não tem tanto trabalho? Tem. Mas aí o secretário de Segurança Pública baixa uma resolução para ela também apurar os homicídios praticados por militares em função. Será que se a Polícia Militar não apurasse os homicídios, nas trocas de tiro, no atendimento de ocorrência, que os policiais são surpreendidos, inclusive pelo crime organizado, né, a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, com armas de longo alcance pesadas? Se a Polícia Civil abrisse mão dessa direita, ela não iria contribuir muito para a sociedade? A resposta é positiva. Não precisamos fazer uma faculdade para chegar a essa conclusão. No entanto, aqui em São Paulo, lamentavelmente, existe uma resolução da Secretaria de Segurança Pública para que a Polícia Civil faça o mesmíssimo trabalho de apuração. E isso chega para o mesmo promotor de justiça, 2 investigações. Mas não há perda de tempo, não há perda de documentos, não há perda de elementos humanos e recursos humanos. É uma questão de gerenciar a Secretaria de Segurança Pública. Bom, mas então o que fazer?
fazer? Fácil resolver. Nós estamos aqui com um público seleto. Qualquer policial militar que estiver sofrendo um inquérito policial civil está sofrendo um constrangimento ilegal. Basta ele, até mesmo sem advogado, não precisa, impetrar um habeas corpus junto ao judiciário. Isso tem que ser feito nas comarcas, né, no interior, aqui em São Paulo. Todos esses que buscaram essa solução tiveram a resposta devida. Né? Se a gente for pesquisar, eu fiz essa pesquisa, em todo o Brasil, ninguém sofre 2 inquéritos. Nós criamos uma regra contra a lei aqui no estado de São Paulo. Fica aqui a nossa contribuição. E a apreensão de armas, então? Bom, aí o absurdo é maior. O Código de Processo determina no artigo 12 a apreensão de armas, objetos e produtos do crime. Então, se você é delegado precisa apurar o fato, você precisa ter os instrumentos que foram praticados. Mas não. Aí há um jogo para a Polícia Civil apreender as armas e não a PM que está investigando. Isso tudo sustentado por um equívoco de interpretação legal. Ah, mas que bom se fosse o Ministério Público pudesse ser fiscal da lei, hein? Ou é porque a gente vê algumas recomendações também, não são genéricas, mas as recomendações, o provedor leve a nosso cumprimento ao Procurador-Geral, né? As recomendações dos promotores de justiça para apreender ou não apreender as armas e objetos do crime, embora a lei assim o determine. Então, veja bem, nós não estamos no Estado do Direito? Tudo bem, questão para se pensar, né? Bom, eu fecho a minha exposição no tempo adequado, até porque um bom soldado tem que cumprir ordens, né? Deixamos a nossa contribuição aqui da maior obra de direito militar no mundo, 56 autores, ministros do STF, STM, desembargadores, promotores, advogados, oficiais da PM e das Forças Armadas. O nosso livro, um deles, né, 2004, temas de direito militar, o nosso primeiro livro, Justiça Militar e o Juiz Militar. Né? Por que a Justiça Militar existe? Não existe por causa do juiz de direito. O juiz de direito é igual ao comum militar. Existe por causa da atuação dos juízes militares. E todos estão convidados a assistir às audiências da Justiça Militar. Né? Vão ter essa constatação. Deixo aqui a contribuição, nós vamos sortear hoje revistas de direito militar, é uma literatura para ser dividida com todos. Tá? Então é um direito vivo, sendo bimestralmente tratado na revista de direito militar. Tá? E encerro por aqui a minha exposição, agradeço aí a atenção de todos. O tempo realmente foi curto para todos os palestrantes, não foi diferente para mim. Um abraço, muito obrigado. Bom, entrega dos certificados e mimos aos nossos palestrantes. Então, agradecer aos capitães Rodrigo Elias, capitão Casado, sem perder a sequência aqui, agradecer ao doutor Sérgio da Silva, agradecer mais uma vez ao doutor Renato Brasileiro de Lima, a doutora Helena Regina da Costa e ao excelentíssimo senhor doutor Arnaldo João Botti, nosso juiz militar de São Paulo. Também realiza a entrega de certificados e mimos do Sr. Coronel Marcelino, corregedor da Polícia Militar.
Momento de registro fotográfico. As palavras de encerramento do colega Marcelino. Pedimos a atenção de todos. Só uma palavra de gratidão. Eu gostaria de externar aqui aos palestrantes nesse momento. O comandante-geral que está em missão no Palácio dos Bandeirantes ainda embarca hoje em missão oficial para os Estados Unidos, porque o Estado de São Paulo virou um case internacional com a baixa dos índices criminais, com drogas apreendidas, até setembro, mais de 120 mil presos. Então, o Estado de São Paulo nos orgulha de ser brasileiros, graças à Polícia Militar, ao sistema de Polícia Militar e ao sistema de segurança. Em 88, eu me recordo, bem antes da promulgação da Constituição, eu era cadete, estava lá nesse exato ano que os senhores estão aí, estava no 3º ano, e era um momento de muita dúvida e de incertezas com a Constituição de 88. Saímos para coletar assinaturas, eu lembro disso, assinaturas para que nós figurássemos a Constituição. E ao Coronel Terra, que hoje dá nome ao centro, o Coronel Terra, ele estava lá e ele conseguiu colocar no caput do 144 da Constituição a preservação da ordem pública. E a única instituição que repete isso na sua missão específica, a única instituição, sem desmerecer nenhuma das outras, sem desmerecer a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, nenhuma instituição. A única instituição que repete isso na sua missão específica de policiamento ostensivo e preventivo e da preservação da ordem pública é a Polícia Militar. Então atuamos talvez onde as outras não atuam. Fazemos partos dentro de viatura quando o sistema de saúde não consegue atender. Resgatamos pessoas, salvamos vidas e protegemos pessoas. E este momento aqui, doutor, representantes aqui do Largo São Francisco, doutor Floriano, que muito conversamos a respeito dessa gratidão. É um momento nobre, um momento marcante, porque o Estado Democrático de Direito se fortalece quando instituições sérias do ensino, da polícia, da educação, da saúde, de todas as áreas, instituições sérias se unem, fazendo uma parte, cria-se uma sinergia. Juntos somos muito mais fortes contra o mal. E o bem prevalece, o Estado Democrático de Direito prevalece quando nós estamos unidos para combater aquilo que a sociedade não quer. Muito obrigado, faço o encerramento com a voz embargada de emoção, porque este é um momento histórico. A todos que aqui estiveram presentes, meu muito obrigado. A todos aqui, gratidão eterna. A todos os senhores e aos senhores palestrantes, o Comando Geral me fez